Nesse vídeo, eu vou te explicar por que ninguém vai te ensinar química na faculdade, principalmente química orgânica, e o que você precisa fazer para não sair da sua graduação com uma má formação. Qual é o comportamento que você precisa desenvolver na graduação, em todo o processo de formação, de construção do seu conhecimento. O que você precisa fazer, visto que ninguém vai te ensinar. E também vou explicar o que significa esse ninguém vai te ensinar e por que eu penso assim. Isso não é só um pensamento meu. Eu tenho visto vários vídeos de outros colegas de áreas, inclusive da física, que também fala sobre a, a péssima experiência com professores em universidades muito renomadas, como o caso da USP. Eu sou um egresso da UFBA, da Universidade Federal da Bahia, estudo de química de lá, e vou falar um pouco sobre isso daqui, qual o comportamento que você precisa ter, qual a postura, o que você precisa fazer para não comprometer a sua formação. Então vamos lá. Primeiro ponto é, a faculdade ela é muito diferente do ensino médio. Então, você vem com um comportamento e quando você entra na faculdade, a relação sua com o seu professor, com sua professora, é totalmente diferente da que você tinha no ensino médio. No ensino médio, você tem uma relação um pouco paternalista, né? Você é mais próximo dos professores, os professores têm que responder muito aos pais. A dinâmica da escola, ela é, seja pública, seja particular, ela dá muito poder para o estudante. Então, no ensino fundamental, ensino médio, e fundamental também, mas no ensino médio você, como estudante, você tem muito poder. Na faculdade, isso inverte. O professor, a professora dentro da universidade é um ser quase que intocável. E isso muda tudo. Por quê? Porque você vai ter pouca voz, você vai ter poucos instrumentos até para se defender de um professor, de uma professora que não está ajudando você a aprender. Então, no ensino médio, o professor tem que te ensinar, né? E na universidade você tem que aprender. Tem professores que nem aula vão dar. Ou vão para a sala, mas também não vão dar aula. Porque o que eles chamam de aula ali, muitos vão ficar contando histórias, muitos vão ler slides, muitos vão passar uma informação de maneira mecânica, não vão discutir os fundamentos, não vão correlacionar aqueles tópicos com outros tópicos, não vão fazer o que tem que ser feito em química. Você não consegue aprender química decorando conceitos, decorando frases, decorando ideias. Você precisa correlacionar os pontos. Eu já estou até falando o que você tem que fazer. Então, eu tive vários embates na faculdade com professores que não ensinavam, com professores que liam slide, com professores que traziam informações e não queriam discutir aquelas informações, não queriam contextualizar aquelas informações, não aguentavam duas, três perguntas que correlacionavam aquele conteúdo que ela estava ensinando com a minha dúvida, com a minha ideia. Então, e você não pode fazer muita coisa. Né? Eu tinha um professor que ele chamava Petronilho, eu não sei se ele ainda trabalha na UFBA, porque ele já era meio velhinho, e que ele falava assim, ele deu esse choque de realidade para nós no começo, ele falou, muitos professores aqui vão ficar nervosos quando você perguntar para eles, eles não querem que você pergunte, eles vão te dar informações que estão no livro e não querem ser questionados. Então, assim, já entenda isso, se você está entrando agora na universidade e você ainda está ainda iludido, desconstrua isso da sua cabeça. Você vai precisar desenvolver um sistema, que é já o próximo tópico que eu vou falar, para você aprender, para você buscar conhecimento. E aí você precisa de bons livros, e tem bons livros, e, e você precisa desenvolver um sistema para adquirir conhecimento. Então, hoje, com a internet, com vários livros, com informação circulando muito rápido, eu não tinha isso na minha época. Você vai descobrir várias técnicas, né? Até um vídeo no YouTube para te ensinar, olha, como você faz para aprender mais estudando menos. Eu não estou falando aqui de você estudar pouco, estou falando, se você estuda 10 horas,
e você está tendo ali eu diria ali que do que você precisava aprender, você aprendeu, sei lá, 30%. Eu estou falando de você pegar essas 10 horas e aprender 80%. Ou você estudar 5 horas e aprender os 30%, que também valeria, porque você tem outras coisas para fazer. Então, um sistema de estudos e aprendizagem, um sistema, um método que vai fazer você aprender mais estudando menos, que vai fazer você otimizar o seu tempo de estudo, isso vai mudar o seu jogo. E isso foi o que aconteceu comigo. Eu perdi em Química Orgânica no primeiro semestre, e se você não me conhece, está vindo por esse vídeo aqui, eu dou aula de Química Orgânica. Aqui na internet eu tenho uma plataforma onde eu ensino Química Orgânica, tem um link daqui na descrição. Se você está com dificuldade em orgânica, ou se você ainda vai fazer orgânica, eu já até recomendo que você, depois de terminar esse vídeo aqui, e depois de deixar o seu comentário, vai lá no link e veja os cursos que eu estou disponibilizando lá. Venho passando por uma reestruturação agora no início de 2026 e com uma oportunidade única e exclusiva que não ficará por muito tempo, com acesso vitalício, né? Você não vai encontrar plataformas que dão acesso vitalício por muito tempo, então abrir 100 vagas com acesso vitalício e o link vai estar aqui embaixo. Então, se você clicar aqui e chegar lá e ainda tiver o link com acesso vitalício, pelo preço que está, você vai conseguir aprender orgânica comigo e onde eu vou te ensinar, onde eu faço totalmente. Eu montei um sistema onde você consegue aprender. Tudo que eu estou falando que não existe aqui, eu criei lá. Porque eu fui vítima desse sistema, né? Eu reprovei, atrasei um pouco o meu curso e sofri muito porque eu achava que os professores iam me ensinar. E só quando eu tirei 0,7 na primeira prova de orgânica, que eu falei, não, se eu não encontrar um jeito de aprender aqui, eu tô ferrado, eu vou ter que desistir do curso. Eu olhava e não conseguia enxergar eu sendo aprovado, eu não conseguia aprender, tá vendo aqui, ó? Uma estruturazinha, uma conformaçãozinha, cadeira do... Deixa eu fazer de um jeito que você consiga enxergar uma cadeira. Pronto. Conformação cadeira do ciclo hexano. Eu não conseguia ver isso daqui, eu não conseguia entender que isso aqui correlacionar. Por que no axial, quando mudava, virava equatorial? E isso era uma coisa que para mim era muito complexo, porque a professora não ensinava, ela contava histórias e quando ia explicar se perdia, envolvia um monte de coisa que não tinha nada a ver e eu ficava totalmente perdido. Tirei 0,7 na primeira prova e falei, se eu não era esse aluno, eu era um excelente aluno no ensino fundamental e médio. Eu falei, se eu não desenvolver uma maneira de aprender, eu estou ferrado, eu não posso depender desse pessoal. E aí foi quando eu comecei todo o processo que me levou à construção do método Química Orgânica Explicada, que é o método usado aqui na minha escola online, na Química Academy. E esse método me ajudou a recuperar a nota com a professora, mas eu não consegui passar, eu ainda fiquei com 4,3 de média, se não me engano, foi 4,7 na média dela. Reprovei, mas eu fiquei contente porque eu consegui melhorar as notas das outras provas. Mas mesmo assim, eu não consegui passar. Porém, no outro ano, eu nunca mais perdi nenhuma disciplina de orgânica. Por causa desse método de estudar. E que envolve material de qualidade. Você fazer uma curadoria e você saber estudar. Você tem que ter o material, você tem que saber estudar. E na época eu não tinha um sistema de mentoria para poder tirar dúvidas, né? E hoje a gente tem isso tudo. Então eu tenho aqui, eu organizo as aulas com os 3 melhores livros de química orgânica para você aprender. São livros que cobrem aspectos diferentes, com linguagens diferentes, mas eu organizei em uma linguagem simples, completa, porém simples, e que permite você ter uma visão completa de cada tópico que você vai estudar. Então, substituição nucleofílica no carbono saturado, que é o curso que eu estou entregando agora, curso de mecanismo. O que tem, o que você precisa saber sobre isso? Então eu analiso todo o conteúdo sobre aquele tópico e vou falando, ele precisa saber disso. Eu entrego os fundamentos e vou lá e agora expando aquele assunto. Como que aquele assunto é cobrado nos concursos, nas provas na faculdade, como que é cobrado no exame unificado. E deixo você com a visão ampla sobre tudo que você precisa saber sobre aquilo ali.
e de maneira contextualizada, de forma que você não vai ter que decorar nada, porque você vai aprendendo o porquê de cada coisa, como cada coisa acontece, o porquê de acontecer daquela maneira. E aí você não decora, você expande o seu conhecimento. Eu até adiantei, né, que eu tinha feito 3 pontos. Então, primeiro, ninguém vai te ensinar. Então você precisa desenvolver uma maneira de aprender de forma simples e eficiente. E uma outra ideia que eu só fui conhecer fora da universidade, quando eu comecei a aprimorar esse método de ensino que eu criei, de estudo e aprendizagem, que foi o conceito de aprender para o domínio. Então, o que significa você aprender para o domínio? Significa você aprender de um jeito que o que você aprendeu é base para o próximo conteúdo. Então, você entendeu sobre polarização de ligações, você tem que agora saber como correlacionar isso com o mecanismo, os tipos de mecanismos que você pode aplicar aquilo ali. É você olhar na estrutura de um composto e identificar moléculas polarizadas e entender que aquela molécula tem regiões ricas em elétrons, ou seja, com concentração de densidade eletrônica de um lado, e deficiente de elétrons no outro, deficiência de elétrons no outro, ou seja, uma região com um delta positivo, ou seja, duas regiões ali na molécula, onde uma pode passar ali sofrer ataques de espécies ricas em elétrons, ou seja, nucleófilos ou bases, e a outra passivo de atacar ácidos ou eletrófilos. Então, quando você entendeu o conceito, você precisa agora aprender a aplicar esse conceito. Eu vou fazer um vídeo, se eu ainda não fiz, né? Se eu ainda não fiz, né? Neste momento eu não fiz, mas no momento que você pode estar vendo o vídeo, eu já posso ter colocado ele aqui. Vou fazer um vídeo como aprender orgânica para o domínio. O que é aprender orgânica para o domínio? Vou deixar o link aqui no card, em algum lugar, ou no final desse vídeo, para você clicar e assistir essa ideia, porque só de você saber dessa ideia já vai te orientar como você estudar. Como que você deve estudar? Qual o seu comportamento quando você pegar o livro, quando você pegar um vídeo aula, um vídeo no YouTube para aprender um conceito? Como que você se relaciona com o conteúdo? E se fala muito em metodologias ativas, eu acho fantástico, mas eu criei um sisteminha onde é tipo que é um framework, né? Uma base onde você fala, eu vou fazer isso, 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 um passo a passo. Eu faço isso, depois eu faço isso, depois eu faço isso, e correlaciono tudo e crio uma visão mais expandida sobre aquele assunto, que eu chamo de método químico orgânico explicado. Dentro da plataforma eu tenho um curso disso, de 8 horas, onde eu ensino toda a minha filosofia de estudo e aprendizagem, não só de química orgânica, mas de química, mas eu direciono ele para orgânica, porque é o problema que eu resolvo com maestria, como eu poderia dizer. Então, você precisa aprender para o domínio. O que é que significa aprender um conteúdo e saber correlacioná-lo com todos os outros, saber aplicar com todos os outros. Quando você desenvolve essa habilidade, você não fica mais preocupado em decorar. Por que tal reação acontece? Por que um alceno, por exemplo, pode sofrer uma reação de hidratação, uma hidroboração? Então, por que um alceno pode participar de uma reação de Diels-Alder? Por que ele pode participar de uma reação sigmatrópica? Então, quando você entende aquele conceito, você consegue expandir e aplicar ele em vários outros conceitos, e aí você não fica decorando as coisas. Tudo que eu te falei aqui vai saindo da minha cabeça agora. Então, aprender para o domínio. O outro ponto que eu estou marcando aqui é: o método precisa te fazer estudar pouco, do jeito certo e na frequência certa. Esse pouco é relativo. Eu consigo ficar 4 horas estudando sem parar. Química orgânica, qualquer assunto. Mas é porque eu já desenvolvi isso. Mas você, muito mais jovem que eu, de uma outra época, de um outro mundo, né, que é o mundo atual, você pode não ter essa capacidade ainda, ou você pode não ter o tempo disponível para fazer isso. E aí o que você vai fazer? Você vai precisar de um sisteminha onde você fala, eu tenho 30 minutos, todo dia eu tenho 40 minutos da minha casa até a faculdade. Então, eu criei um sistema onde você, em 30 minutos, consegue aprender uma coisa nova todo dia.
E é assim, por isso que as aulas dentro da plataforma tem que ter no máximo 15 minutos. Eu tirei tudo, reestruturei tudo. Tudo que era grande eu tirei, o que eu pude cortar, eu cortei. Para quê? Para você dar um play na aula, assistir todo aquele conteúdo, parando, fazendo reflexões, fazendo anotações e depois resolver o exercício que eu deixo no final, tudo em 30, 40 minutos. Você faz isso no seu horário de almoço, você faz isso enquanto espera um colega na faculdade, você faz isso enquanto está na fila de um banco. Eu sei que hoje quase ninguém vai em banco, né? Estou falando quando eu estudava na UFA, eu estudava nas filas de banco. Mas assim, eu, eu criei um sistema anti-procrastinação, um sistema onde você tem sim a chance de estudar um pouquinho todo dia, ou seja, quando você mantém a consistência no estudo, você não vai precisar ficar horas e horas sem dormir, tentando aprender uma quantidade absurda de assunto. E o assunto precisa de tempo para maturar na sua cabeça. Você não vai aprender toda a substituição nucleofílica em um dia. Você pode até entender todos os fundamentos, os quatro fatores que influenciam, quais são eles. Você vai entender que o SN1 vai acontecer via formação de carbocátio, e aí você vai entender quais são os carbocátios que são possíveis de ser formados, beleza. Mas quando você for expandir um pouquinho, né, cair uma questão para você que analisa ali o próximo carbono ligado ao carbocátio. E aí? Você não deu tempo de absorver tudo isso. E ainda tem, eu estou falando que ainda tem a parte da substituição bimolecular. Então, com o tempo, estudando devagar, você vai aprendendo o conteúdo de maneira consistente e correlacionando. Consistente e correlacionando. Vai formando uma teia, né, de conhecimentos interligados, que um alimenta o outro, que um faz você lembrar do outro, e você vai aprender muito mais, vai manter esse conhecimento na sua cabeça. Por isso que eu falo, eu tenho um jeito de você aprender de forma simples, descomplicada e não esquecer o assunto depois, para você passar nas provas. Porque não adianta você passar 7, 8 horas estudando e quando você chegar na prova você dá um branco, não lembrar de nada, ou você fazer uma prova ali até para tirar uma nota boa no decoreba e 4 dias depois você não lembrar mais de como resolve aquelas questões. Você não estuda, você está na faculdade para passar em prova, você está na faculdade para adquirir conhecimento, porque você vai exercer a profissão depois. E para exercer a profissão depois, você precisa saber. Então, independente de ter IA, de ter tudo, você precisa ter um sistema que faça você aprender, principalmente aprender mais estudando menos. Por quê? Porque você tem muitas coisas legais para fazer. Então, falei da frequência, agora, por fim, tudo isso que eu te falei aqui está correlacionado com o fato de ninguém, né, do seu professor não vai te ensinar na sala. Então, a sala de aula, né, para finalizar o vídeo, a sala de aula ela tem que ser um momento onde você vai tirar dúvidas com seus professores. E eu fazia muito isso. Então, você vai estudar em casa, seja com livro ou seja dentro da minha plataforma, em que eu te recomendo muito. Então, você vai assistir as aulas, vai fazer os exercícios. Quando você chegar na sala de aula, você vai tirar dúvidas com o professor, você vai interagir com o professor, aquele que permitir, né, tirar dúvidas. Além de você chegar lá e estar tendo mais uma oportunidade, ou seja, mais uma exposição ao conteúdo. Lembra que eu te falei de você dividir o tempo de estudo em partes? E eu nem falei da curva de Ebbinghaus, né, que fala sobre você estudar de maneira espaçada. Então, esse sistema, né, do método químico orgânico explicado usa essa estratégia. Você vai chegar na sala de aula já sabendo o assunto, sabendo os fundamentos. Não tem muita novidade. Então, isso vai permitir que você interaja melhor, tanto com o professor, tanto com os colegas. E isso vai te dar visibilidade dentro da sala, dentro da turma, tanto para os professores, com os colegas. E network é de extrema importância dentro da faculdade. Eu vou até fazer um vídeo depois sobre isso, do porquê que você ser bem visto dentro da sala de aula, tanto quanto do ponto de vista técnico, né, de uma pessoa que tem um bastante conhecimento, tanto do ponto de vista comportamental, as soft skills, né? Você ser organizado, você ser comprometido, você ser respeitoso, você saber trabalhar em equipe, trabalhar em grupo, essas coisas todas que vocês já sabem, mas que isso é muito importante na construção da sua carreira, seja acadêmica, seja na indústria, né? Ou seja empreendendo, né, na área de química. Então, é muito importante essa parte técnica, vai ser assim um diferencial para a sua formação, para a sua carreira. Você vai ser bem visto, você vai ser indicado. Até hoje, quem estudou comigo
me indica, fala bem de mim, com base naquele cara que eu era lá dentro da sala, de questionar, de perguntar, né? Outro dia uma professora comentou num vídeo meu, saudade de você aqui na aula, né? Eu me formei em 2013, então já tem bastante tempo. Mas era isso que eu queria falar. Eu quero que você deixe aqui nos comentários sua experiência dentro da faculdade, com professores que, que você achou que você ia ter ajuda para aprender. E deixe aqui também nos comentários outros vídeos, outros assuntos que você quer que eu fale. Eu não falo só disso aqui, se você chegou aqui a primeira vez. Eu quero também que você veja outros vídeos onde eu estou ensinando conteúdo de orgânica, conteúdo técnico, mas eu falo também sobre comportamento, sobre como você tem que se comportar na faculdade, como você tem, qual a mentalidade que você precisa desenvolver. É isso. Veja aqui na descrição a condição única e especial para você entrar na nossa plataforma e aprender química de forma simples e descomplicada com esse sistema que eu te disse que você precisa desenvolver. Você não precisa desenvolver, que eu já desenvolvi. Você só precisa sentar, dar play e assistir a aula. Até o próximo vídeo.